Bem, todo mundo tá sabendo que o Flávio Dino está aí, de certo modo, em uma disputa na vaga aí como ministro do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica é, será que realmente o Flávio Dino é o candidato ideal ou o Flávio Bolsonaro? No vídeo de hoje nós vamos ver sobre a situação aí que realmente aconteceu bizarra lá, de certo modo, na sabatina no Senado, né, onde o Flávio Bolsonaro questiona e faz umas falas lá estranhas, né, essa aqui é a realidade, sobre a situação de Bolsonaro, que o Bolsonaro queria, de certo modo, né? Enfim, a gente vai saber aí, né? É algo bizarro que aconteceu lá hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E vamos lá. Flávio Bolsonaro acha que o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro, eles acham que o Flávio Dino não é o candidato ideal. O ideal é outra pessoa. Vamos ver, né? Quem é que o Bolsonaro queria indicar e quer indicar o STF? E será que esse cara um dia vai ser ministro? Bem, o senador, matéria do UOL, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que seu pai, quando foi presidente da República, cogitou indicá-lo ao STF. Flávio Bolsonaro contou que o ex-presidente Jair Bolsonaro questionou sobre a indicação ao Supremo Tribunal Federal. Flávio, o que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal? Você, um ministro, né, teria dito aí, segundo afirmou o senador hoje, durante a sabatina. E a pergunta que fica é, o que o Flávio Bolsonaro fez enquanto senador? Pelo Brasil? Nada. E se fosse ministro do Supremo Tribunal Federal? Bem, é isso que a gente vai acompanhar aqui, as falas bizarras, né, que houve lá. E não se assuste, vai piorar, tá? Eu falei assim, não se assuste como uma maneira de te acalmar, mas aqui não tem como você ficar calmo, não. É desesperador. O Brasil tá um terror, tá? O senador disse que não cogitou a possível indicação e declarou que o que sabe fazer é política. Não sabe, tá? Eu falei, o Flávio Bolsonaro, eu falei, presidente, apesar de ser ele, advogado, o que sou é político. O que eu gosto de fazer é política. Indiquei o André Mendonça, tá? Disse ainda que, caso tivesse considerado a indicação, ele teria chance de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Um advogado renomado, e você vê aí vários livros escritos pelo Flávio Bolsonaro, né? Enfim, eu não vou falar qual é a modalidade específica dele, mas tá aí, né? É um absurdo que a gente tem que ouvir na política brasileira. Disse ainda, caso tivesse considerado a indicação, poderia ter tido chance. Acredito que, com a ajuda do presidente Davi Alcolumbre, eu teria alguma chance de, de passar aqui no Senado. Após a votação na CCJ, os nomes de Dino e o Gonê serão aí submetidos ainda aos plenários aí do Senado na próxima, como é que eu posso mencionar? Na quarta, né? Enfim, tá aqui a matéria, tá uma das coisas mais bizarras, Flávio Bolsonaro, ministro do STF. É uma das coisas mais bizarras, esquisitas que a gente vê aqui no Brasil, mas infelizmente, devido ao nível, né, das pessoas infelizmente não se interessarem por política, pessoas como essa acusadas aí de rachadinha, de tomar dinheiro de funcionário e dentre outras coisas, e comer dinheiro do funcionário, tudo aí, e destruição, coisas desse tipo, a gente ouve, né, vê o cara ser eleito, porque as pessoas infelizmente não conhecem, não se inscrevem nos canais de política, e acontece situação como essa. Flávio Bolsonaro, segundo ele aí, é advogado, né? E aí, por conta disso, ele seria aí um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, só para poder, de certo modo, falar pro Flávio Bolsonaro e para quem fica aí nessas histórias de carocha, de dizer, você é advogado, isso pouco importa se você é advogado ou não. Artigo 101 da Constituição brasileira fala que os requisitos, de certo modo, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, né, é ter um vasto conhecimento jurídico. Isso não significa que você precisa ser advogado, e de certo modo precisa ter um outro requisito, da qual o Flávio Bolsonaro, ele não tem, tá? Ele não tem, então não teria condições, né, de ser, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou colocar aqui o artigo, porque eu gosto também, né,
não de constranger, mas de deixar você a par. Eu ouvi um questionamento, às vezes as pessoas não sabem muito, né? Por que o Flávio Dino tem que ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Ele não tem condições, ele não tem experiência. Isso expliquei. Flávio Dino passou, né, no concurso para ser juiz, né? De direito, apesar que isso não muda, né? Mas passou em concurso para ser juiz de direito. É um cara que tem um conhecimento vasto no mundo do direito. E tá aqui, ó. Esses são os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? E aqui o Flávio Bolsonaro ele se perde em alguns dos requisitos. Quais? Eu vou explicar para você, tá? Eu vou explicar para você. Aqui tá a Constituição Federal e aí tem aquela parte lá de introdução, mas o artigo 101 diz, né? O Supremo Tribunal Federal compõe de 11 ministros e escolhidos entre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 60 anos de idade, tá? E 70 anos de idade de notável saber jurídico. Então precisa ter muito conhecimento jurídico, coisa essa que o Flávio Bolsonaro não tem, e reputação ilibada. Aí fica os seguintes questionamentos. Pessoas que são acusadas, né, supostamente de envolvimento de tomar dinheiro de funcionário e dentre outras coisas, de rachadinha, essas coisas assim, elas teriam condições de estar lá julgando outras pessoas? Eis aí a pergunta que fica, né? Então, esses são os requisitos, né, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E tá aí. Aí algumas pessoas soltam uma piada dessa. Infelizmente, a gente tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa. E é desagradável. Flávio Dino tem uma carreira fantástica, astronômica, na política e no direito de modo geral. Mas o Flávio Bolsonaro, desconheço, né? Não consegue aprovar projetos, nem apresentar nada para poder beneficiar. Vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Você nunca ouviu esse cara dizer que escreveu algum livro de direito e tal, enfim, que os livros dele são, consequentemente, a serem seguidos aí, não mostra que tem conhecimento jurídico nenhum em nada, né? Só envolvido, o que você mais ouve, o nome da família Naro é sempre envolvidos em supostos crimes e corrupções de modo geral. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro, mas tá aí. A gente tem que ouvir essa piada, ou piadas desse nível, porque infelizmente uma parte da população não se importa com política. É incrível, mas tá aí. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, a gente se fala na próxima. Valeu!